Fala, Salazar, o Corinthians estreia contra o Corinthians Liverpool. De 2 amistosos. Só esses amistosos. Nem pode filmar amistoso. Não que pode nada. Amistoso? Manda só a imagem do... A gente não pode acompanhar nem jogo treino. É aquela coisa de jogo treino. Eles chamam de jogo treino porque joga 20 minutos, sai, para, troca o time, joga mais 20, faz 4 tempos. O que eles têm medo de mostrar? Você que é amigo de É pressão. Eles falaram isso pra gente em off lá. É o quê? Joga aqui, o Lázaro tá chegando agora, já caiu eliminado no Paulista. Aí vai que perde aí esse amistoso, a imprensa já cai de pau. Mas eles acreditam que ninguém vai ficar sabendo? Foi 2-1 pro Corinthians. É que a gente não vê os detalhes, mas né? fica pior ainda, né? É esconder treinamento normal, esconder treino normal, é esconder treino fechado. O receio é sempre pela repercussão. A repercussão causa um medo hoje em dia gigantesco. Começa a esconder tudo, aí esconde o próprio futebol. Esse é o perigo, hein? Pois é. Que não esconda o futebol contra o Liverpool. Vamos ver o que o Corinthians está preparando. Porque aí a minha expectativa vai ser que vai ser algo sensacional. Estão escondendo tanto que vai ser... São novos tempos, a gente respeita, mas eu discordo plenamente. Faz parte do ofício dos caras. Eles são personalidades, eles lidar com isso. Tem que lidar com isso. Eles defendem, ganham para isso também. Ganham para isso, eles defendem a marca do Corinthians e eles têm responsabilidade com a marca. Não é responsabilidade comigo, com o Salazar, com a Michele. É com você, torcedor de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo. É uma grande bobagem. Se aproveitaram da pandemia e se esconderam no buraco. E a gente só se esconde quando a gente não tem muita coisa para mostrar. É isso, e eu acho que o Fernando Lázaro, pela escalação que a gente tem aqui de informação de time titular, time reserva, me parece claro que o Fernando Lázaro, ele já sabe como é que jogava aqueles 11 que ele formou de titular ali no Paulista e ele está testando opções. Por exemplo, o Balbuena voltou da seleção, mas ele manteve o Caetano no titular. Bruno Mendes suspenso, leva a crer que o garoto pode ganhar a oportunidade mesmo na Libertadores. Maicon, de novo, na função do Renato Augusto. O Renato Augusto, ele deve ser titular, ele vai para o jogo. Ele vai jogar. Mas por que tá o Maicon no lugar dele? Porque o Renato Augusto está voltando, está se recuperando de lesão, jogou menos minutos. Então não começou jogando. Mas na hora do vamos ver, lá na quinta-feira da semana que vem, vai jogar o Renato. Mas está muito claro que ele, pelo jeito, está gostando do Maicon nessa posição. Ele adiantou o Juliano, Fausto Vera, que muita gente fala. Põe o Fausto Vera como segundo homem. O Rony ali bota o Fausto Vera como segundo homem. Ele colocou o Fausto Vera de segundo homem e o Fausto Vera fez gol. Então o que me parece Fernando Lázaro nem está tão preocupado nesse momento em dar rodagem para os 11, porque os 11 ele meio que tem na cabeça. Ele está querendo testar opções, ou para mudar uma coisa aqui, ou uma coisa ali, ou para um segundo tempo, é o que me parece, cara. Mas ele tem que pôr esse time em campo para jogar, que tem esse entrosamento, o Corinthians tem que ter uma identidade. O que eu tenho gostado, eu gostei do trabalho do Lázaro dentro do Campeonato Paulista nesse início, é que ele, obviamente, fez algumas alterações, mas ele manteve uma espinha dorsal. É isso que eu reclamava do Vitor Pereira. Eu não tenho nada contra você em algum momento ou outro poupar determinado jogador. Isso é natural, faz parte do processo. Mas como fazia o Vitor Pereira, aquela história de poupa. Ele poupou no Corinthians e Palmeiras, deixou todos os titulares no banco, os reservas apanhando no Palmeiras lá em Barueri. E aí no segundo tempo, quando a Inês está quase morrendo, ele põe os caras para resolver. Aí você não poupa ninguém, você perde do seu rival e você se complica totalmente. Então o Lázaro tem isso feito de forma assertiva. Agora, para mim, Fausto e Maicon são titulares do meio campo do Corinthians. Titulares? Para mim mas são. Aí quem sai? Não, pode sair o Rony. Você joga com os dois, tira o Rony, então? Eu tiro. E o Juliano? Eu tiro. Tira também o Juliano? Não, você pode pôr. Você pode formar. Você faz Fausto, Maicon, Renato e quem? Você pode pôr Juliano, depois mais 2 à frente. Se você tiver um terceiro, se ele quiser jogar com 3 homens à frente então, em casa, escala o seu ele time, fica mais disposto. Tem Roger Guedes? Tem Roger Guedes. Então vai, tem Cássio. Roger Guedes. É que assim, você pode fazer Roger Guedes e Yuri. Hoje é Roger e Yuri na frente, 4-4-2. Aí você faria o Roger nesse meio campo você põe o Renato, o Juliano, o Fausto e o Maicon. Eu gosto assim. Renato, Juliano, eu vou te falar. Com todo respeito ao Maicon, com todo respeito ao Rony, que tem entregou no Campeonato Paulista, né? Ele jogou muito, carregou muito o piano. E pode ser muito útil, mesmo no banco, ele pode ser aquele 12º jogador. Mas eu vou pela qualidade. Fausto e Maicon, você tem que apostar nesses caras, principalmente contra o Liverpool. O Corinthians tem uma decisão na quinta-feira. Isso que o Garrafa está falando faz sentido, que se você pegar o meio de campo que jogou hoje, Rony, Fausto, Maicon e Juliano. Se você só tirar o Rony e colocar o Renato já dá o meio campo que ele falou. Só que aí o Fausto deixa de ser segundo homem para voltar a ser primeiro, o Maicon segundo, Juliano e Renato. Porque me agrada você ter um primeiro homem que saiba também jogar. O meu porém é que o Juliano entrou muito bem nessa função de segundo homem de meio campo. Eu gostei muito das partidas do Juliano ali. Pode ser, mas você... Acho que ele rendeu mais que o Maicon, mais que o Fausto, como segundo homem de meio de campo. Quando o Lázaro toma essa decisão de trazer ele para essa posição,
Tem alguns jogos para mim. Mas em determinado momento você pode usá-lo nessa posição. Aí você tem jogadores, você tem peças, você tem alternativas para mexer esse meio campo. Quando você precisar de um cara mais marcador, você tem o Rony. Quando você tiver porque o Juliano... o cara que está do lado do Renato hoje é o Watson. Isso, que pode ser o Christian Barleta. Que aí já tem que ter um para rabiscar, né? Tem que ter um para... Entendeu? Agora, o Corinthians, ô Salazar, no jogo da próxima quinta-feira, ele enfrenta o adversário teoricamente mais fraco do grupo, mas é um jogo chave para o Corinthians. E é o campeão uruguaio. Foi campeão do Clausura em 2020, do Apertura em 2022, campeão da Supercopa. Então, é um time que não tem muita tradição, mas que vive uma grande fase então, lá mas agora. E por que é um jogo chave? Porque, teoricamente, é a equipe mais fraca do grupo. Teoricamente. Depois você vai pegar os dois mais fortes em casa. E o Corinthians precisa dar uma resposta à torcida. Não, porque precisa. Se você foi eliminado na primeira prova de fogo do Lázaro, querendo ou não, eu acabei de fazer elogios ao Lázaro, acho que merece elogios. Mas na primeira prova de fogo, Ituano, ele né? ficou pelo caminho, que foi contra o Ituano. Né? Não, a culpa, não estou jogando tudo nas costas do Lázaro, mas enfim, ele é um técnico novo, um técnico em observação, e no primeiro desafio ele ficou. Se ele começa a Libertadores perdendo e depois tem jogos difíceis em casa, pode se complicar. Sim, e se ele vence esse jogo, os dois jogos seguintes são dentro da Neoquímica Arena, ele pode encaminhar a E classificação. aí você tira um pouco aquele peso, a coisa parece que volta um pouquinho no normal, entra nos trilhos. O otimismo que eu acho assim, vendo pelo o copo meio cheio, né? Essa história do meio vazio, meio cheio, olhando para o copo meio cheio, teve 2 testes, venceu os 2 testes, um deles contra um time da Série A, o Curitiba está na Série A. Me parece que o Corinthians tem um bom elenco, falta uma peça aqui, falta uma peça ali, falta. Mas o Corinthians, a gente está até aqui discutindo, joga o Fausto, não, põe o Maicon, não, aí o Renato e o Juliano, então tem o Watson. O Corinthians tem peças, tem elenco. E o Lázaro, ele fez o Corinthians voltar a jogar bem. No lugar do Roger Guedes tem quem? Tem o Pedrinho, que é ótimo jogador da base. Você tem o Christian Barleta agora também, para fazer essa função. Do Yuri o Alberto Watson já jogou por lá também. O problema para mim é esse, falei aqui no começo do programa. O Yuri Alberto quando sai, o Júnior Moraes tem um problema de saúde, nunca consegue jogar. É isso. Entendeu? Falta essa peça. Tem o Giovani, que já quebrou um galho por ali, falta essa peça. Por isso que eu falei, eu acho que o problema do Corinthians é ali. O Yuri Alberto é muito bom jogador, mas quando ele sai, você não tem, você acaba tendo que improvisar alguém. Romero, ou puxa o Roger Guedes. Agora, para o meio de campo, o Corinthians tem um bom elenco. Eu acho interessante. E o Fernando Lázaro, ele potencializou muito o jogador, ele fez o time voltar a jogar bem, voltar a ser criativo. E quando o Corinthians foi eliminado, para mim o Lázaro não foi tão bem nas substituições, mas para mim aquela eliminação está mais ligada aos jogadores. Nós fizemos essa matéria aqui, inclusive na enquete ninguém votou no Lázaro. Porque o Cássio falhou, o Fábio Santos perdeu o pênalti, os caras entraram desanimados, desligados, admitiram que entraram meio... O adversário teve espaço para caminhar e bater o chute. Não teve muito Fernando Lázaro naquela eliminação. Não, entraram desligado? Como assim entraram desligados? Aquela coisa, eu escutei de um dirigente do Corinthians assim, ó, se aquele jogo fosse um clássico, eu estaria mais tranquilo. Quando eu vi que era o Ituano, já me deu aquela coisa... Caramba, não pode ser, mas é um processo. Vai ganhar a hora que acabou. Não pode ser, mas às vezes é um processo um pouco até natural de relaxamento. E não pode ter. Exatamente, não pode ter. E agora, vamos vencer a qualquer momento. Garrafa, internamente, é assim. internamente o diagnóstico foi esse. Tá, mas e agora vai encarar esse Liverpool do Uruguai lá no Estádio Centenário? Diz a lenda que tomaram de lição. Será que o Corinthians está com ritmo de jogo? Apesar de ter feito esses... Será que vão estar ligados para esse jogo? Não, só falta reclamar, porque quando não tem tempo para treinar, é jogo em cima de jogo. Agora, pelo menos essa desculpa não vai poder dar. Eu acredito que ninguém vai reclamar disso lá e acho que o Corinthians tem tudo para fazer um bom jogo. Se perder, vão falar que é porque estava sem ritmo de jogo. Me escuta.